Senhoras e senhores, é com muita alegria que nós anunciamos a presença do Dr. José Carlos Pereira Monteiro, engenheiro civil, mestre em auditoria, doutor em contabilidade, analista do Banco Central. É também diretor regional da DONEP do Distrito Federal, a quem eu passo a palavra. Vamos receber o nosso convidado. Boa noite. Todo mundo ouvindo bem, né? Muito bem. Eu nasci lá em Porto Velho, Rondônia, lá no extremo norte do país, né? Eu nasci ali de uma família muito modesta, né? Meu pai ganhava pouco e a nossa família era muito grande. Nós éramos 7 filhos legítimos e mais 4 adotados. Éramos 11. E minha mãe tinha que lavar roupa para fora para poder ajudar a sustentar a família. E eu cresci ouvindo a mamãe batendo roupa, porque ela não tinha as máquinas que tem hoje, né? Então ela batia roupa, e ela canhota, e ela passava o dia ali batendo roupa, né? Pam, 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 pam. Esse ritmo ainda hoje eu tenho gravado na minha memória. Só que assim, a mãe, ela nunca tinha saído de lá, nunca tinha visto uma universidade, nem meu pai, que lá não tinha, mas eles botaram na cabeça que os filhos tinham que se formar. E a mamãe passava o dia ali batendo roupa e dizendo: vocês vão se formar, vocês vão. E isso a gente cresceu ouvindo. E não era só na palavra não, porque como ela passava o dia batendo ali a roupa, quando a gente tirava nota baixa, tinha que experimentar. Então ninguém queria tirar nota baixa. Quando eu terminei o 2º grau, não tinha mais estudo lá em Porto Velho, e eu consegui uma bolsa no estado e fui estudar em Fortaleza. Cheguei em Fortaleza, prestei vestibular para engenharia, e quando eu vi meu nome ali no jornal, sabe assim, eu liguei logo lá para casa, era de madrugada ainda, fui cedo, porque eu sabia que ia sair o resultado. Cedo eu fui, acho que um dos primeiros que pegou o jornal naquele dia, estava lá meu nome. E eu pensei, que agora nunca mais eu sou pobre na minha vida, agora eu sou doutor, né? E muito entusiasmo, tirando nota boa na faculdade, tudo. Tinha muito poucos amigos, era uma pessoa muito tímida. E um dia, eu estava fazendo o 2º ano de faculdade já, eu estava no restaurante universitário, e tinha uma mesa comprida assim, eu peguei o bandejão e fui almoçar. E quando eu estava almoçando, veio uma jovem e sentou bem na minha frente. Tinha muitos lugares vazios, sabe? Eu achei estranho que ela sentou bem na minha frente. Nunca tinha visto aquela jovem. E ela sentou ali e eu estava entretido ali com o bife detetive. Não sei se vocês conhecem. Aqui no sul não deve ter esses bifes, não. Só lá no Nordeste. É frio com nervo de aço, né? Que você fica tentando cortar. Lá no RU tinha Arroz Unidos venceremos, né? Então eu, entretido ali, de repente veio uma mosca. Olha só o RU, né? Uma mosca rodando no restaurante universitário. E ia sentando bem no copo de leite dela. E eu fui apanei a mosca. A mosca voou, mas aquela jovem se apaixonou por mim. E eu por ela. Com 9 meses depois, né, como a gente diz lá no Nordeste, quando eu pensei que não, já estava casado. E aqui está ela, Angélica, por favor, fique de pé, minha esposa. 29 anos de casados. Aí, casamos, eu disse para ela: Angélica, quando eu me formar, eu quero voltar para Rondônia. Porque assim, eu queria voltar para Rondônia. Olha, hoje em dia tem faculdade de todo canto, mas naquele tempo era diferente. A gente queria voltar formado, era assim uma coisa muito bacana. E eu tinha sonhos de crescer profissionalmente, fazer muitas coisas. E lá era a terra de oportunidade. E a Angélica, ela não sabia nem para que lado ficava Rondônia, mas ela disse: eu volto contigo, né? Ela estava disposta a ir comigo para qualquer lugar. E nós fomos, terminei a faculdade,
voltei para Porto Velho. E chegando lá, logo abri minha construtora, porque era o meu sonho era ser empresário. Abri minha construtora, comecei a construir. Não tinha experiência nenhuma de empresa, mas tinha assim, muita vontade, muita disposição. Consegui os contratos, sistema financeiro de habitação naquele tempo, a gente fez os contratos, começamos a construir umas casas. E aí eu comecei a ter pela primeira vez dinheiro no bolso. E junto com isso eu comecei a desfrutar o que eu achava que eu merecia desfrutar com aquele dinheiro, né? Casa melhor, carro bom e também as farras. E com o tempo eu comecei também a me projetar, como eu fazia muita publicidade nos jornais, eu achava legal que o pessoal me procurava, saía nas colunas sociais, e aquilo tudo se enchia meu coração e eu estava indo muito bem, pelo que eu entendia. Só que eu comecei também a sair e a fazer umas farras fora, que a Angélica não sabia, e eu estava sempre mentindo para ela. Uma viagem, reunião depois do expediente, e muitas vezes eu chegava tarde, ela me confrontava, queria saber onde eu estava, e eu não tinha muito argumento, gritava com ela, batia uma porta, e a gente começou a ter problemas. Até que, nessa minha escalada, eu enfrentei um problema muito sério de uma terra que eu comprei de um desembargador, e aquilo deu muito problema, foi para a justiça, e de repente eu me vi brigando na justiça com aquele homem, comecei a ter problemas financeiros, e aí recebi ameaça de morte, contratei segurança, quer dizer, de repente aquele garoto entrou numa confusão que eu não esperava, não sabia o que me esperava ali. E eu soube que essa outra parte, ele tinha umas pessoas que faziam os trabalhos para eles, que ajudavam eles com trabalhos espirituais, e eu procurei também ajuda. Eu fui com uma senhora que, na hora que eu entrei lá na sala, ela botou os búzios e já foi dizendo tudo que estava acontecendo comigo, e me deu algumas receitas, fui à cachoeira, cemitério, fui fazer tudo que ela mandava, mas a situação, ao invés de melhorar, piorava. Cada vez piorava mais, e brigas em casa, e com o problema financeiro, eu me atolei mais ainda, porque eu me envolvi com tráfico de drogas, financei traficante, e num determinado dia, quando eu menos esperava, eu já tinha experimentado drogas e estava usando drogas também. Então, a situação estava crítica, quando um dia eu, numa viagem para o interior, eu usei drogas, fui para visitar uma obra, usei drogas, esqueci o resto das drogas na bolsa, e quando eu voltava, eu fui abordado pela polícia, e a polícia viu, né, encontrou a droga, fui preso, fui processado, e eu, no dia seguinte, paguei a fiança, e no dia seguinte correndo atrás dos jornais, que eram as pessoas que eu conhecia, para não sair nada nos jornais, que eu não queria que ninguém soubesse, eu tinha muito medo que as pessoas soubessem daquela situação que eu estava vivendo. E aí foi quando eu caindo em mim, tentei mudar. Sabe, eu fiz um propósito comigo que eu tinha que parar com aquilo tudo, organizar minha vida, tinha meus filhos, a minha esposa, minha família, meus sonhos, não podia continuar daquele jeito, e decidi parar com tudo e mudar. Só que com pouco tempo, eu já tinha voltado às farras de novo, às drogas de novo, e aí quando eu passava a noite usando drogas, no dia seguinte eu já não ia para o trabalho cedo, e as obras que eu tinha que estar cedo lá cuidando, já não cuidava mais, e comecei a entrar em desespero, porque nessa altura eu estava querendo ajuda, mas não tinha ninguém que eu pudesse confiar que eu podia me abrir e falar os problemas que eu estava vivendo. Os amigos que eu tinha eram amigos de farras, de negócios, e eu não queria abrir minha vida e contar o que estava se passando. E a única pessoa que eu imaginei que eu podia contar e que podia me ajudar era a Angélica. E eu, um dia, tomei a decisão de contar para ela e pedir ajuda. Eu já estava há 4 anos viciado, me drogava dentro de casa muitas vezes, e a Angélica não sabia. Nós vivíamos na mesma casa, aparentemente éramos uma família normal, mas nós estávamos completamente afastados um do outro. Eu cheguei para ela um dia,
depois de uma das brigas nossas, eu disse: Angélica, eu estou doente, eu preciso de ajuda. E ela disse: o que é que tu tem? Eu falei: olha, eu estou viciado em drogas. Eu estou falido, estou devendo em 4 bancos, não tenho como pagar. Sabe assim, tudo eu joguei de uma vez em cima dela. E a Angélica olhou para mim e disse: olha, Zé Carlos, para mim, chega, acabou. Eu vou esperar terminar as aulas das crianças, vou voltar para Fortaleza, você se vira por aí, resolva, você entrou nesse buraco, você que saia. E naquele dia eu vi que eu não tinha mais ninguém para contar. Eu lembrei que eu tinha uma irmã que tinha se formado em medicina, estava muito bem em Boa Vista, em Roraima. Eu decidi ir para lá para começar de novo. Eu peguei um avião e fui para Boa Vista, deixando para trás minha família, sabe, deixando para trás tudo, as dívidas, os problemas, e fui para Boa Vista. Eu ia dentro de mim com muita revolta, que a Angélica não tinha me apoiado, que os amigos não tinham me ajudado, e eu ia mostrar para todo mundo que eu era capaz, que eu podia vencer, que eu era competente, que eu ia acabar com aquelas farras e ia começar a vida de novo lá em Boa Vista. E chegando em Boa Vista, a minha irmã abriu muitas portas para mim, ela conhecia muita gente, as oportunidades foram muitas, mas tudo que eu fazia dava para trás. Passou um mês, passaram-se 2 meses, 3 meses, eu não conseguia fazer nada, nada dava certo, tudo que eu entrava dava errado. Eu comecei a entrar em desespero, aí já voltei a usar drogas, quer dizer, agora mais ainda sem dinheiro, usando drogas na casa, de favor à casa da minha irmã. E o meu cunhado, com razão, já olhava aquela situação, daí eu via que eu tinha que tomar uma decisão. E eu já não acreditava mais em mim. Quando eu ia conversar com as pessoas, tratar de algum negócio, era como se tivesse escrito assim na minha testa: fracassado, sabe? Não ia para frente as coisas. E aí, eu comecei a pensar em resolver o problema. E eu via 2 opções. Eu pensava em ir para a Venezuela, sumir, viver mendigando lá na Venezuela, nunca mais dar notícia para ninguém, ou tirar a minha vida. E comecei a planejar isso. Comecei a planejar tirar a minha vida. Foi quando um dia, mais ou menos umas 8 horas da noite, eu vinha chegando em casa com meu cunhado. Nós descemos do carro, ele entrou em casa, e quando eu ia entrando em casa, eu ouvi umas músicas que vinham da rua. Eram músicas que falavam de Jesus, que falavam de amor, falavam de Deus. E eu parei para ouvir aquelas músicas. E aquelas músicas eu não sei explicar, mas me fizeram tão bem ali, eu achei tão bom ouvi-las. E quando eu ouvi aquelas músicas, eu comecei a pensar em toda a minha história, nas oportunidades que eu tive. Eu tinha um sonho de criança, de dar uma velhice tranquila para os meus pais, o que eu tinha feito desse sonho. Meu casamento, a minha esposa, meus filhos, a minha empresa, tudo que eu havia feito tinha dado em nada. E naquele dia, eu entendi que a culpa não era da Angélica, não era dos meus amigos, a culpa era minha mesmo. Eu que tinha corrompido, que tinha mentido, que tinha traído, que tinha feito tudo errado. Mas o tempo não podia voltar, eu não podia voltar para consertar. O que estava feito, estava feito. E naquela noite eu entrei e fui direto para o quarto dormir. E na manhã seguinte, quando eu levantei, já tinha saído todo mundo de casa e eu fui sozinho tomar o café da manhã. E quando eu tomava o café da manhã, a empregada da casa, a dona Francisca, ela se aproximou de mim com uma Bíblia na mão. Eu nunca tinha visto aquela senhora com uma Bíblia na mão, nem ler ela sabia. E ela chegou perto de mim e disse: seu Zé Carlos, eu ganhei essa Bíblia de presente da minha ex-patroa, e eu queria pedir para o senhor se o senhor podia ler para mim. E eu, pela primeira vez, eu peguei uma Bíblia na mão para ler. Abri mais ou menos no meio dela. E comecei a ler um texto que eu nunca mais esqueci. Dizia: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho das pessoas más, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e no tempo certo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará.
Quando eu li esse texto, como se viesse direto no meu coração. Acendeu uma luz no fim do túnel. Eu pensei, tudo que eu queria ser era como essa árvore. Eu queria dar certo. Eu casei para dar certo. Eu abri empresa para dar certo. Eu estudei para dar certo. E ali não dizia que para eu ser como aquela árvore eu tinha que ser rico, tinha que ser importante, que eu tinha que ter amigos importantes. Não dizia que eu tinha que ser formado. Era uma fórmula tão simples, que se aquilo fosse verdade, a minha vida ainda podia ser diferente. E dias depois, o meu cunhado pediu para que eu fosse a um despachante resolver um problema do carro dele. E eu fui, e chegando lá, o despachante estava ocupado atendendo umas pessoas. E eu sentei assim numa salinha de espera e peguei uma revista que tinha sobre a mesa. E era uma revista como essa, uma revista A Voz. Eu não conhecia a Donep, nem conhecia a revista A Voz. Eu achei parecida com a revista Seleções, que eu gostava de ler, e peguei essa revista e abri para ler. E para minha surpresa, estava ali a história de um médico, que ele havia passado por uma situação tão difícil quanto a minha, e dizia ele ali, na revista, que ele tinha tomado a decisão de entregar a vida dele a Jesus. E 3 anos depois, Deus já havia dado a ele tudo o que ele havia perdido e muito mais. Quando eu li aquilo, eu pensei, se Deus fez isso com o médico, pode fazer com o engenheiro também. E pensei, eu digo, daqui a 3 anos, hoje eu tenho 31. Se daqui a 3 anos Deus me der tudo que eu perdi de volta, eu vou ter 34 anos, ainda estou novo ainda. E aí, quando eu fui atendido pelo despachante, ele viu meu interesse e começou a me falar a respeito de Jesus, a respeito da Donep, e me convidou para um jantar da Donep, um jantar como esse aqui. Ia acontecer dali uns 15 dias, no dia 11 de outubro daquele ano de 1991. E me convidou para o jantar. Eu saí de lá com um convite na mão e fui para casa. Ele me deu várias revistas A Voz que ele tinha diferente. Fui para casa, comecei a ler aquelas revistas. Eu li a história de um juiz que Deus havia curado ele de uma doença incurável. Eu disse, um juiz falando isso, sabe? Aquilo foi muito forte para mim. Vi a história de um comerciante que tinha quebrado e Deus tinha dado, ele contava que Deus tinha dado a estratégia para ele negociar com os credores e Deus tinha ajudado ele a resolver os problemas. Tinha lido outras histórias de pessoas que estavam separadas, que Deus havia restaurado a sua família. E quando chegou o dia do jantar, eu botei a melhor roupa que eu tinha, sabe, e fui para aquele jantar. Naquele dia 11 de outubro, eu não tinha mais família, eu não tinha mais amigos, estava longe de casa, nem eu acreditava mais em mim. Mas eu fui com uma esperança. Cheguei naquele lugar, sabe, naquele salão, as pessoas me receberam com carinho, com atenção, sabe, aquela atmosfera de alegria, assim, de um ambiente diferente. Daqui a pouco começaram a cantar umas músicas. Finalmente uma pessoa foi à frente e começou a contar a sua vida, dizer como era a sua vida e como Jesus havia transformado a sua vida. E naquela noite, eu muito emocionado, eu não via Jesus ali, mas eu sentia que Ele estava ali. Como se Ele me dissesse, filho, eu te amo, a tua vida tem jeito, eu vou mudar a tua vida. E eu muito emocionado, naquela noite, eu tomei a decisão de também entregar minha vida a Jesus. Eu saí daquele hotel, naquele dia 11 de outubro, uma sexta-feira, e nunca mais a minha vida foi a mesma. No dia seguinte, quando eu acordei, eu saí no quintal da casa da minha irmã, parecia que o verde das árvores era diferente, era mais verde, o brilho do sol, os pássaros cantando, eu senti uma paz, os problemas continuavam igual, mas dentro de mim havia mudado. Quando chegou de noite, eu percebi que aquela vontade de usar droga não me dominava mais. E aí eu achei extraordinário, eu digo, é real isso? Quanto tempo eu lutei contra isso e não consegui, agora não preciso mais. A minha fé aumentou, porque eu vi que era real, era uma coisa muito extraordinária que estava acontecendo comigo. Comecei a ler a Bíblia, comecei a andar com o pessoal da Donep, eles me ensinaram a orar, e lendo, cada vez que eu lia a Bíblia, eu ia entendendo mais, eu ia mudando os meus hábitos, a maneira de falar, já não dizia os palavrões que eu costumava dizer.
E a minha paz era inexplicável que eu sentia. E logo eu entendi que Deus queria que eu reconstruísse o meu lar. Peguei a minha aliança de volta que estava guardada na carteira, botei no dedo e orei e decidi ligar para a Angélica e propor a ela para nós começarmos de novo. Nós voltávamos para Fortaleza e começávamos tudo de novo em Fortaleza. Liguei para ela e ela, quando eu propus a ela voltarmos, ela não sabia nada que estava acontecendo comigo, mas ela na mesma hora aceitou nós começarmos de novo. Hoje eu sei que ela estava aceitando lutar pelo casamento, mesmo o homem problema que eu era. Sabe, eu agradeço muito a Deus pela esposa que Ele me deu. E aí, esperei o avião da FAB, não tinha dinheiro para pagar a passagem, esperei o avião da FAB. Quando chegou, eu fui para Porto Velho. Chegando lá, a Angélica, ela estava me esperando, mas a minha irmã, sabendo que eu ia voltar, resolveu ligar para ela para preveni-la das mudanças que ela estava vendo em mim. Ela ligou para a Angélica e disse: olha, Angélica, o Zé Carlos está voltando, né? E eu queria te dizer o seguinte agora, olha, o Zé Carlos, tudo dele agora é Jesus, se der certo é Jesus, se der errado é porque Jesus não quis, tudo é Jesus. Mas ele não está doido não, fique tranquilo que ó, doido ele não está. A Angélica disse que pensou assim: pronto, agora além de quebrado, doido. Mas eu cheguei em casa e eu havia aprendido muitas coisas já na Bíblia. E eu sabia que eu estava tendo outra oportunidade. Eu queria aproveitar bem aquela oportunidade. Eu queria reconquistar a minha esposa, reconquistar os meus filhos. E cheguei em casa e às vezes a Angélica, ela nunca foi de gritar, de criar muito caso, mas ela fala baixinho, mas ela sabe como a gente diz lá no Ceará, sabe como cutucar na ferida, né? Ela sabe como mexer onde provoca mesmo. E ela fazia isso, às vezes ela tentava, me provocava, e eu não reagia mais como antes. Eu não gritava mais com ela, eu não batia mais a porta, porque eu tinha lido na Bíblia que na mesma medida que eu a tratasse, ela iria me tratar. Eu acreditava que aquele Deus que havia mudado os meus hábitos também podia mudar o coração dela. Eu sei que dias depois ela olhou para mim no almoço assim, disse: olha, Zé Carlos, eu não sei o que aconteceu contigo não, mas tu é outro homem. E ela, sem saber, estava recitando um texto bíblico, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aí nós nos preparamos para vender a casa e comprar um apartamento em Fortaleza. E a Angélica queria morar num bairro lá em Fortaleza, bom e tudo. E eu sabia que o preço que nós vendêssemos a nossa casa, apesar de ser uma casa boa, não dava para comprar um apartamento que ela queria, né? Mas eu havia aprendido a orar e acreditava que Deus podia dar qualquer coisa. E eu disse para ela: olha, Angélica, se tu quiser, eu vou te ensinar a orar, e nós vamos pedir a Deus. Eu tinha lido um livro que dizia que a gente tinha que pedir tudo com detalhes, né? Aí eu vou te ensinar aqui como é que ora. E ela nós sentamos um ao lado do outro. Eu disse assim: me diga uma coisa, qual é o bairro que você quer? Aí ela disse o bairro, né? Quantos quartos? 3 quartos, suíte, dependência de empregado, não sei o que e tal. Aí disse tudo, né? E eu digo: Senhor, está aí diante de ti. Aí peguei o avião, fui na frente para comprar um apartamento. E quando eu ia no avião, eu tive assim como um sonho, meio dormido e meio acordado, mas eu tinha convicção de que eu vi o local que eu ia trabalhar. Era um local assim limpo, claro, com computadores sobre a mesa, muito diferente dos ambientes de obra que eu estava acostumado. E aquilo assim entrou com uma convicção dentro de mim que era o local que eu ia trabalhar. E cheguei em Fortaleza, fui atrás do apartamento, e uma semana depois eu constatei o que eu já sabia: o dinheiro não dava para comprar o apartamento que ela queria. E agora, como é que eu vou dizer para ela? Passou uma semana, tentei de todo jeito, não consegui. Aí eu tive uma estratégia, né? Eu peguei o telefone, liguei lá para casa, disse: Angélica, Jesus vai dar o apartamento que nós pedimos. Vai, meu filho, vai. Agora não vai ser agora, porque Jesus tem o tempo dele. Ele disse: vamos comprar um de 2 quartos, tá bom. Aí ela concordou com alegria
Mas no dia seguinte eu peguei os classificados. Quando eu peguei os classificados, saltou aquele anúncio. Um apartamento tudo do jeito que a gente queria e o preço que nós podíamos pagar. Peguei o anúncio, liguei imediatamente para o corretor, fui para o local. Quando eu cheguei, um condomínio de prédios, tinha 3 prédios novos, bonitos, sabe, um condomínio bem arrumadinho, no quarto andar o apartamento, nunca ninguém tinha morado lá, novinho, tudo do jeito que nós tínhamos pedido a Deus. Fechei logo o contrato, depois que assinei, liguei para ela, digo, Angélica, Deus deu o apartamento, aí pronto aquela festa. Onde é? Eu disse o bairro, quantos quartos? 3 quartos, dependendo de empregada, suíte, não sei o quê. Aí ela disse, tem armário embutido? Eu digo, peraí, você não pediu armário, não está na lista. Mas tinha um lugar de botar um armário. Aí a gente botou um armário. Aí eu logo consegui um emprego, era assim, um subemprego, não tinha carteira assinada, ganhava pouco, longe, mas sabe, não importava, eu estava feliz, em paz, sabe? A Angélica trabalhava na caixa, eu ganhava pouco, mas era suficiente. Ainda sobrou, olha, do dinheiro do apartamento, ainda sobrou dinheiro para comprar um carro. Era um Fusquinha 73, mas era um carro. Um Fusquinha vermelho. Para mim não importava se era de Fusca, a pé, de ônibus, sabe? Eu estava feliz. Meus filhos bem, em casa, sabe? Minha esposa, tratando ela com carinho. E eu vendo assim, sabe, a maravilha que era poder estar ali, livre dos vícios. Muito bom. E eu, trabalhando e já indo para a igreja, e na igreja era muito bom porque eu orava e via pessoas sendo curadas, estava assim muito animado. Eu me lembro que um dia eu ia saindo do trabalho de manhãzinha, aí ligou lá para casa, uma senhora ligou lá para casa, eu atendi. Normalmente eu digo alguma mensagem quando eu atendo em casa, um versículo bíblico, alguma coisa. Eu disse alguma coisa assim para ela, Jesus te ama, algo assim. E ela, do outro lado da linha, pensava que tinha ligado com a igreja. Eu disse, não, era uma residência. Ela disse, eu vi o seu número aqui na lista telefônica e eu estou ligando para saber se o senhor quer detetizar seu apartamento, sua casa. Eu trabalho numa detetizadora. Eu disse, não, o apartamento aqui é novinho, não tem inseto nenhum. Mas eu vi umas baratas no meu carro, você detetiza carro, né? Ela disse, traga que eu detetizo. Eu disse, quanto você vai cobrar? Ela disse, olha, eu faço de graça para o senhor, pode trazer. Quando ela disse isso, eu fiquei alegre, sabe? Eu pelo telefone, eu disse, olha, todas as ligações que você fizer hoje, você vai vender. E abençoei ela e saí, fui trabalhar. Esqueci. Quando foi de noite, no fim da tarde eu chego em casa, o telefone toca. É uma mulher querendo falar com o homem que fala de Jesus. Aí eu peguei o telefone e ela disse, olha moço, eu que liguei para o senhor hoje de manhã cedo, o senhor lembra? Eu não lembro. Se eu estou ligando para o senhor, eu queria lhe fazer um pedido. Diga, se eu queria pedir para o senhor, se o senhor deixa eu ligar todo dia de manhãzinha para a sua casa. Eu pensei logo na Angélica, né? A Angélica não vai gostar disso, não. Eu disse, por que a senhora quer ligar? Eu disse, não, porque, olha, fazia dias que ninguém vendia nada aqui, estava ruim. Mas olha, hoje, do jeito que o senhor disse, aconteceu. Todas as ligações que eu fiz, eu vendi. E meus colegas vendedores estão aqui para falar com o senhor também. Deus abençoando, sabe? E eu queria estar junto com o povo da Domérico, com o povo que compartilhava a mesma fé que eu. E a Angélica queria levar a vida dela normal, né? Ela queria ir para os lugares normais que ela costumava ir. E eu comecei a ir para um lugar e ela ir para outro. E eu comecei a perceber que isso não ia acabar bem. Sabe, eu vi nitidamente isso. Eu digo, poxa, se quando eu não tinha Deus, eu destruía a minha família, agora com Deus eu não posso permitir que isso aconteça. E eu tomei a decisão de acompanhar a Angélica em todos os lugares que ela queria ir. Olha, eu confesso que em muitos lugares eu ia por amor a ela mesmo. Uma vez ela me convidou e levou para um show nesses lugares abertos assim, muita gente, aquela banda lá na frente e tal, e o pessoal, e aquela fumaça, o povo bebendo e tal. E ela baixinha, eu tinha que colocar ela aqui no tum-tum, sabe como a gente diz lá no Ceará. E eu tinha que
botar no tuntum e dançar, né? Eu tinha que ficar dançando aqui, né? Só que eu dançando e orando. Eu digo, Senhor, eu repreendo todo mal. A minha família é de Jesus, Senhor. Está abençoada a minha família. Quando ela viu que eu estava orando, eu acho que teve uma hora que eu me empolguei, eu orei alto demais, ela olhou para baixo. Tu tá doido mesmo? Você tem lugar de orar, vou te levar para o hospício. Vai orar na igreja, aqui na... Eu sei que ela ficou tão desconcertada que disse, eu não fico mais aqui, vamos para casa. Mas dias depois ela chegou em casa meio abatida, porque ela tinha feito um exame preventivo e foi detectado que ela estava com um cisto no ovário. Ela chegou muito abatida porque quando ela era mais jovem tinha tido um cisto como esse e teve que tirar, fazer uma cirurgia e agora voltou e ela estava preocupada. Eu disse, Angélica, se tu quiser, eu posso orar por você. Jesus, Ele pode te curar. E aí ela disse, então ore por mim. Ela deitou na cama e eu coloquei as mãos sobre ela. E crendo na palavra que Jesus disse, que todo aquele que crê, impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eu impus as mãos sobre a minha esposa e ordenei que aquela enfermidade saísse. Dias depois, ela foi fazer outro exame e eu fui com ela. Ela entrou para fazer o exame e quando ela saiu, ela vinha emocionada. Digo, o que foi, minha filha? Ela disse, Carlos, não tem mais nada. Jesus me curou. E a Angélica foi percebendo, vendo os milagres lá em casa, vendo a minha mudança. E 9 meses depois, ela também tomou a decisão dela de entregar a vida a Jesus. Ela entendeu que Jesus, que era bom para mim, era bom para ela também. E nós que já vivíamos bem, felizes, alegres, em paz, agora mais ainda. As crianças, elas vendo em casa a nossa vida cristã, elas uma a uma foram tomando a decisão delas. Os 3 filhos decidiram por eles mesmos também entregar a vida deles a Jesus. Deus abençoando, nós ajudando pessoas, famílias. Mas eu lembro de um fato assim que foi marcante nessa época. A minha filha menor, a Júlia, ela do dia para a noite ela apareceu com um problema, vômito. De manhã nós levamos ela para o pronto-socorro e chegando lá não conseguia mais nem pegar a veinha dela que estava desidratada e cada vez pior, ela ficando toda roxinha e o médico se desesperou, fomos levar para um outro hospital que tinha UTI. Chegando no hospital, ela foi direto para a UTI, botou todos os aparelhos e a procurar médicos para fazer esses exames e tudo. Eu lembro que em um determinado momento chegou o neurologista e olhou e fez todos aqueles exames que bate assim no joelho e tudo, e ela não tinha mais reação nenhuma. Ela estava completamente sem reação. E a Angélica, ela chegou comigo e disse, Zé Carlos, eu quero te prevenir de uma coisa. Pelo que eu vi aí dos exames, eu acho que a Juju, se ela não falecer, se ela não morrer, ela não vai mais ser normal, vai ter alguma sequela. E naquele momento, a gente estava tão assim, buscando solução na medicina, tudo, não tínhamos orado ainda, e nós fomos para um lugar que tinha um canto assim no corredor do hospital, e ali nós nos ajoelhamos, e nós entregamos a Júlia nas mãos do Senhor Jesus. E quando nós levantamos naquela oração, nós sentimos uma paz tão grande. Sabe, Jesus podia levar a Juju. E nós estávamos em paz. E nós chegamos na UTI. A médica, devido à situação, deixou que a gente entrasse, botou as máscaras. E quando nós chegamos ali, do lado da Juju, ela sentou de repente e disse, eu quero fazer xixi. Eu olhei para ela assim, e já pensando, vamos ver como é que está a cabeça dela. Quem é essa aqui? Mamãe. Qual é essa? Não sei o quê. Qual o nome do seu telefone lá de casa? E a médica disse, calma, deixa a menina. E ela respondeu tudo, né? Ficou mais 2 dias no hospital. Fez todo tipo de exame e nunca descobriram o que a Juju tinha. Deus abençoando, e eu trabalhando naquele subemprego, comecei a orar a Deus, pedindo a Deus, porque eu já estava na Donep, dizia, Senhor, eu quero um emprego melhor, um negócio, uma empresa, alguma coisa, e nós já orávamos juntos, a família, né? E eu pedindo a Deus, quando penso que não, fiquei desempregado. E aí, eu digo, poxa, eu estou
pedindo a Deus para melhorar, foi desempregado. Comecei a distribuir o currículo em todo canto, ninguém me chamava. Até que um dia, já fazia uns 15 dias, a Angélica chegou em casa, me viu lá em casa sentada, ela olhou para mim e disse assim: olha, Zé, ela é baixinha, assim, eu não sei quem que ela se confia. Lá no Ceará, chegou e disse assim para mim: olha, Zé Carlos, você amanhã, você vai para a rua, vai fazer qualquer coisa, vai vender pipoca lá na praia, pastel, mas em casa você não fica. E eu pensei, digo, ela só fala isso porque eu estou quebrado, né? Porque eu tinha dinheiro. Mas hoje eu agradeço ela ter tomado essa atitude. Eu não fui vender pipoca nem banana não, porque eu tinha um cunhado que fabricava uns refrigerantes artesanais numa cidadezinha do interior chamada Cajuína. Eu quero ver se aqui tem alguém que sabe o que é cajuína. Tem gente aqui do Nordeste, ó. Cajuína, um refrigerante feito artesanalmente de caju. E eu comecei a vender essa cajuína. Só que, assim, eu nunca fui bom de vender. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me apresso muito. Eu compro caro e vendo barato, né? Então eu sou meio ruim de negócio. E eu disse: Senhor, como é que eu vou viver de vender cajuína? Mas Deus tinha me dado uma estratégia. Eu botava as caixas de cajuína no chão de manhãzinha de sair de casa. Meu devocional era esse. Eu botava assim as caixas e dizia: Senhor, abençoa essas cajuínas. Abençoa, Senhor, toda pessoa que entrar no restaurante para almoçar, Senhor, só pensa em cajuína. E abençoava as cajuínas. Eu ia nos self-service, aqueles restaurantes ali da Aldeota em Fortaleza, e vendendo. Eu ia no caminho, às vezes eu dizia assim: Senhor, cajuína faz tão bem as pessoas, que quando ele tome uma, ele quer tomar outra. Olha, queridos, eu comecei a vender cajuína. O pessoal começou a ligar lá para casa atrás de cajuína. Quando começaram a ligar, fazer pedido, eu digo: o negócio agora vai para frente mesmo. Eu digo: eu vou ser empresário de cajuína agora. Comecei a procurar um local para fazer um depósito para vender cajuína. Foi quando numa dessas entregas de cajuína eu vi um jornal, concurso do Banco Central, estava lá. E eu senti vontade de fazer aquele concurso, um edital, concurso do banco. Aí cheguei em casa com essa novidade: Angélica, eu vou fazer o concurso do Banco Central. A Angélica, eu notei que ela não acreditou muito não, sabe? Mas eu estava há 10 anos parado. Eu me formei em 84, era 94 já. 10 anos parado. O concurso tinha 5 matérias de direito que eu nunca tinha estudado em toda a minha vida: economia, administração, contabilidade. Ainda tinha um tal de português, que quando eu passei no vestibular para engenharia, eu disse assim: eu nunca mais eu estudo português na minha vida. Ainda tinha isso. Aí nós decidimos que eu ia fazer esse concurso. Tinha 2 meses para se preparar. E nós começamos a orar. Eu fazia um curso preparatório à noite, e nós orando. E lá em casa, nessa época, as crianças já ficando adolescentes, então assim, um já queria ir para o Beach Park, né, que via as propagandas na televisão, os amiguinhos falavam. O Felipe queria uma bola oficial de futebol e tal. E eu dizia para eles: ó, filho, se papai passar no concurso do banco, papai vai, isso aí vai dar para a gente fazer. Olha, eu nunca vi criança orar tanto naquele dia. Os meninos oravam. Se eu esquecesse de orar, eles lembravam: pai, não vai orar hoje não. E a gente arrodeava a cama. Ainda hoje eu lembro dessa cena. Nós 5 arrodeados a cama orando. Eu me lembro um dia que eu vinha chegando do curso, já às 11 horas da noite, e para entrar no meu quarto, eu passei no quarto do Felipe. E quando eu olhei, meu filho tinha 7 anos nessa época, eu olhei para dentro do quarto, ele estava de joelhos encostado na cama orando, sozinho. E ele dizia: Senhor, abençoa meu pai, para ele passar no concurso do banco. E eu pensei, eu digo: por que uma bola oficial não faz nesse dia? Só que o que me fez lembrar dessa oração dele, que eu nunca mais esqueci, foi a última frase que ele disse. Ele terminou aquela oração dizendo: mas Senhor, se papai não passar, não tem nada não. Sabe aquela frase assim, na inocência dele, é que você dizia: Senhor, você já fez a tua vontade, eu estou feliz assim, sem bola, o papai vendendo cajuína, tá bom. Sabe, Deus abençoou. Eu fiz aquela prova, em 12 meses eu me preparei. Fiz aquela prova, fiz uma excelente prova. Quando foi em julho, isso foi em maio, quando foi em julho, eu e a Angélica fomos para a convenção da Donelli. Estamos lá na convenção, uma maravilha. Quem não foi na convenção vá, porque é algo extraordinário. Eu lá na convenção no Rio de Janeiro, muito bom, muita coisa boa, vendo, ouvindo.
E aí de repente eu disse, eu vou já ligar lá para casa para saber se já saiu o resultado do concurso, saber como é que estão as crianças. E peguei o telefone, no telefone público, liguei. Quando atendeu lá era o Felipe. Quando ele viu que era eu, ele já foi chorando, emocionado, disse, pai, Deus ouviu as nossas orações. O que foi, filho? Pai, tu tirou em 5º lugar o concurso do Banco Central. Naquele momento assim, que eu me alegrei, Deus falou no meu coração, eu estou te colocando lá. Eu sabia que era Deus que estava colocando. Entrei no Banco Central no dia 6 de setembro de 94. Entrei ali no Banco Central, comecei a trabalhar. Dias depois, eu olhando assim para o local que eu estava trabalhando, eu me lembrei daquele sonho que eu já tinha esquecido. Do avião. Era aquele lugar que eu tinha visto. Os computadores, o carpete, sabe? Era aquele lugar que Deus tinha mostrado. E dias depois, Deus veio me lembrar que estava fazendo 3 anos que eu havia entregado a minha vida a Jesus. E eu olhei para trás e pude ver que nesses 3 anos Deus já havia me dado muito, muito mais do que eu havia perdido. Deus tinha me dado paz, amigos verdadeiros, uma família maravilhosa. Deus tinha me dado o presente mais precioso que uma pessoa pode ter andando sobre essa terra, que é a certeza da vida eterna com Jesus. Queridos, mas Deus é um Deus que realiza sonhos. Eu sempre sempre desejei estudar, fazer mestrado, doutorado, e quando foi um dia, a gente não parava de viajar pela Donep, a gente fazendo, ajudando casais, sabe? Mas esse sonho tinha no meu coração. E um dia, o Banco Central abriu um programa de pós-graduação, eu me candidatei, e não sei como eu fui me matricular numa universidade lá na Espanha, em Saragoça. E aí eu cheguei em casa para a Angélica e disse, Angélica, nós vamos para Saragoça, na Espanha. E a Angélica disse assim, nós vamos, mas não acreditou muito não. Você vai achar que era uma coisa assim, que talvez um dia, quando foi pouco tempo depois de que a Angélica já está pronta, aprovada, o banco me liberou, vai pagar o meu salário, nós vamos para a Espanha. E a Angélica tinha 18 anos de Caixa Econômica. 18 anos de Caixa Econômica, ela foi lá, pediu as contas para ir comigo. Ela me contou que, entre outras coisas, uma pessoa chegou para ela e disse assim, olha, cuidado, tu vai pedir as contas, quando teu marido voltar, ele é doutor e tu vai ser desempregada. E ela disse assim, não, eu vou ser doutora com ele. Daí nós fomos, saímos daqui, nós, em 2000, a família foi para a Espanha. Eu não sabia espanhol e nem contabilidade, eu fui fazer doutorado em contabilidade. Cheguei lá na Espanha, na universidade, mestrado e doutorado em contabilidade, engenheiro. Nunca tinha estudado contabilidade na minha vida. Fui lá, em oração, a Angélica foi para a cozinha, tinha que ir com o almoço, saía 4 horas da tarde, a gente dava glória a Deus, muito bom, minha filha, tal. Só Deus sabe que era pela fé, mas nós estávamos ali juntos. Logo ela aprendeu a cozinhar também, né? Rapidamente. Ela nunca tinha cozinhado antes, sabe? Ela só sabia o que ia. Ela só escolhia o que era o almoço, mas ela não fazia nada na cozinha. Foi para lá cozinhar, passar roupa, era uma dificuldade para ela, mas ela foi passar roupa lá com a gente, sabe? Estávamos juntos, e eu superando as dificuldades com oração e unidade na família, Deus abençoando. Nós viajamos vários países na Europa, levando essa mensagem de fé, de esperança, de amor. França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Portugal, dizendo como Jesus era bom. Na nossa casa, várias pessoas tiveram a oportunidade de conhecer esse Jesus maravilhoso lá. E ainda por cima, terminei o mestrado e o doutorado com nota máxima da universidade. Quando nós voltamos, já voltamos para Brasília, porque o banco queria os meus serviços em Brasília. E lá em Brasília eu fui desenvolver trabalhos assim dentro da minha área, fui muito prestigiado, Deus nos abençoou grandemente ali. O meu filho Felipe, meu amigão, entrou na faculdade da Espanha, resolveu ficar por lá, está lá ainda hoje. A minha filha mais velha, Raquel, ela
tem 28 anos, a Raquel vai fazer 28 anos agora. A Raquel já casou com o filho de um grande amigo meu, um jovem que também compartilha a mesma fé que ela, estão muito bem profissionalmente os dois. E a menor, a Juju, ela que tinha passado por aquele problema de enfermidade, a Juju é uma brilhante estudante, entrou num dos vestibulares mais concorridos do Brasil, entrou para medicina na Universidade de Brasília, está lá no 3º ano de medicina, uma menina saudável, alegre, cheia de vida, e eu e a minha esposa cada dia mais apaixonados. Hoje eu me sinto como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem e no tempo certo dão seu fruto. E tudo que eu tenho feito, Deus, pela sua fidelidade, tem feito prosperar. E esse mesmo Jesus que mudou a minha história, que mudou a minha vida, a minha família, Ele está aqui essa noite. Está aqui dizendo: eu te amo. Eu acredito em ti, tua vida pode ser muito melhor. Se você quer ter essa mesma experiência que eu, se você quer receber também esse Jesus que mudou a minha vida, faça um sinal assim com a sua mão, onde você estiver, que eu vou orar por você. Levante assim a sua mão. Quero ver a sua mão levantada. Eu vou orar por você. Levante a sua mão. Eu quero orar, abençoar a sua vida. Fique em pé, onde você está. Lá atrás, você que levantou a mão, fique em pé. Aqui na frente, ali aquele casal, aquela família, aqui ó, fique aqui por favor, fique em pé. Você que levantou a mão, fique em pé, porque nós vamos estar orando por você. Eu gostaria de ir aí até onde vocês estão, lá atrás também eu queria ir lá, dar um abraço, orar por você, sabe, abençoar a sua vida, minha esposa também, mas você está tão longe lá atrás, para facilitar as coisas, eu quero pedir o seguinte, eu vou dar um presente para você também aqui, eu quero que você lá de trás, venha, pode vir andando devagar, venha lá de trás, pode vir até aqui para eu lhe dar um abraço, eu quero que minha esposa venha para cá também. Você que está lá atrás, aquela família lá atrás, por favor, venha até aqui, venha aqui, até aqui à frente, venha por favor, venha até aqui, isso, esse senhor aqui que está levantado, todos aqui à frente, essa família aqui também, ó. Ali, aquele casal que está ali lindo. Vem cá, vem aqui à frente. Isso. Ali atrás tem mais alguém. Não deixe de vir não, você. Vem aqui. Vem. Isso. Mais, vem até aqui. Vem até aqui. Isso. Vem aqui à frente. Quero abençoar você, quero orar por você. Casal ali, por favor. Vem aqui à frente. Isso. Tem mais alguém? Tem um livro aqui para você de presente, mas eu quero orar antes com você. Todos que levantaram a mão, eu quero que você venha à frente aqui para nós orarmos. Porque esse é um momento importante, é aquele momento do dia 11 de outubro de 1991, aquele dia que, bendito dia, que eu voltei para casa e Jesus voltou comigo no meu coração. Hoje você está vivendo isso. Hoje você está vivendo o seu dia, o dia 21 de maio, sexta-feira, um dia inesquecível para você. Eu quero que você repita comigo essa oração, convidando Jesus para entrar na sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu me arrependo de tudo de errado que eu fiz e te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, eu entrego a minha vida, a minha família, os meus negócios nas tuas mãos. Amém. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cada pessoa aqui, cada família aqui representada, cada amigo, cada amiga, Senhor, oh Deus, jovem, Senhor, Senhora, que tomou a decisão, Senhor, de levantar a mão, dizendo: eu quero também esse Jesus. Essas pessoas, meu Deus, toca de maneira especial a vida delas, de maneira profunda, Senhor, que elas
tenham uma experiência tão tremenda contigo, que elas nunca mais sejam a mesma pessoa, que elas tenham um desejo, um interesse por te conhecer mais, conhecer a palavra de Deus, que sintam prazer em ouvir a palavra de Deus, que tenham prazer de andar com as pessoas que conhecem a Ti também, para aprender mais. Abençoa, Senhor, que eles sejam melhores pais de família, melhores mães, melhores filhos. Meu Deus, ajuda, Senhor, tira toda a dureza do coração, todo o embaraço, toda a dificuldade. Pai, enche do Teu Espírito. O Espírito Santo entra nessas vidas, Senhor, traz vida a essas vidas, Senhor, que eles nasçam de novo, que tenham o nome escrito no livro da vida, Senhor. Senhor, eu quero Te pedir, Pai, que eles sejam cheios da Tua paz, que eles sintam uma paz, Senhor, que nenhum entendimento pode explicar. Uma paz, Senhor, que depende das circunstâncias. Senhor, se há algum deles aqui doente, em nome de Jesus, toda enfermidade sai em nome de Jesus. Enfermidade do sangue, dos ossos, da pele, sai toda a dor, todo o mal-estar, em nome de Jesus. Eu abençoo o Teu corpo. Eu abençoo o Teu corpo que foi criado por Deus perfeito, em nome de Jesus. Que nenhuma enfermidade tire a tua vida prematuramente, e que você não seja vítima de acidente que te leve antes do tempo, em nome de Jesus. Que você seja abençoado e abençoador, que todas as pessoas em tua volta sintam a paz de Cristo na tua vida, que seja um bom testemunho onde tu andares, em nome de Jesus. Eu vou encerrar, mas eu queria dar um presente a um casal que eu e Jesus quer falar de uma maneira especial, que vocês sabem como, para vocês. Jesus está dizendo: olha, você não está só, vocês não estão sós. Senhor te abençoe. Que Deus abençoe cada um. Vou ficar aqui, eu e minha esposa, para nós orarmos. Vocês fiquem à vontade. E amanhã nós vamos estar aqui. Tem um presente aqui. Esquecendo. Por favor, receba aqui. Amanhã nós vamos aqui nós vamos estar no encontro, que vai ser lá na Assembleia Legislativa. Vários preletores de vários lugares do Brasil. E você é convidado para estar lá com a gente. Vai ser muito bom esse final de semana. Muito obrigado.